Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Não podemos mencionar de forma nenhuma direita e esquerda. É lamentável que até mesmo para falar sobre esse comportamento esdrúxulo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, é preciso ter cuidado. Agora imagine falar sobre ciência política, ou o que eles chamam, o que nós estamos vendo de política. Quando falamos sobre política, ela é um cristal entre algodões. É impossível a ciência política ou a política ela transitar entre os ferros da estupidez, da ignorância e do não saber. E quando nós encontramos esses elementos que hoje tenho o prazer de dizer que estão fazendo política, eu creio que a ciência política e a política se afasta o mais depressa possível dessas mentes doentes ao qual hoje domina o nosso Brasil, causando um comportamento esdrúxulo, pobre, pequeno, miserável entre as nações. Não é que a ciência política ou a política em si, ela possa permitir que tudo possa acontecer. Não. Ela regra os comportamentos para que possa ser a ciência do bem comum a todos. Então há uma forma crescente, porque ela, quando ela é bem aplicada, ela consegue discernir comportamentos étnicos, ela consegue fazer com que todos possam serem beneficiados pelo bem comum, de tudo que se possa imaginar desenvolvimento. Mas o que nós estamos hoje vendo é uma tralha, é um comportamento que dá dor a gente observar. Eu não faço a menor questão de observar, não tenho prazer em observar o comportamento que hoje esse Brasil, que não merece, nem tampouco o seu povo merece, esses que se encontram em destaque e se divide entre esquerda e direita. É uma coisa tão inatural que quando falamos sobre esquerda e direita, algumas pessoas iram-se, porque não sabem o que de fato é ou o que de fato estão fazendo. Mas nós temos, para mencionar direita e esquerda, para começar, nós precisamos entender que nós temos o centro, centro-esquerda, esquerda extrema e a esquerda. Todos esses elementos, eles hoje se encontram em evidências de comportamentos que faz com que venhamos se compreender, vamos entender o que de fato está acontecendo com essa nação. O que estão fazendo com essa nação. Apesar disso, nós temos ainda o centro, centro-direito, direita extrema e o chamado direito, ou direita. Também esse comportamento, e quando falamos sobre alguém da extrema esquerda ou da extrema direita, e quando só mencionamos direita, as pessoas que dizem ser direita, logo vêm sobre você com outro comportamento, um comportamento agressivo, um comportamento que se exercam rápido, levam à ira, porque não entende esses comportamentos, porque não entende que existe essas variantes do que hoje chamamos de direita. Resta hoje entre a extrema direita e a extrema esquerda o que podemos dizer é essa massa que hoje nós estamos vendo, se gladiando, levando às ruas, se questionando, fazendo com que as pessoas possam entender que um lado
não está sabendo o que está acontecendo, por isso que apoia. E o que pergunta também está tentando de outra forma mostrar que aquela pessoa não tem menor conhecimento. Então, nós vivemos sobre esses dois pilares que nasce a pluralidade política. Algumas pessoas dizem que são parte ou fazem parte do que chamam militantes. Sequer sabe qual é a distância que tem da massa por militante. Hoje, provavelmente, nós nem sabemos quem são os militantes, quem são as pessoas, os mentores que traçam comportamentos, que traçam a forma de ser empregada pelos dirigentes, os dirigentes à massa. Então, muitos que estamos assistindo hoje são simplesmente massa de manobra, que não têm um entendimento profundo sobre essas variantes a qual citei. Então, iram-se rápido. Então, é isso que nós estamos vivendo e estamos vendo no Brasil. Quando falamos dessa forma putreficada da nossa política, não, porque isso não é política. Isso é um balde de lixo, onde muitas pessoas se encontram dentro e tentam de todas as formas, por não conhecer, acham bonito o nome democracia e acham bonito o nome política, e isso toma por referência. Isso não é política, isso não é democracia. Isso é um bando, isso é uma gangue, isso é o que podemos apurar como o pior de todo comportamento que vai de encontro ou que venhamos entender que é um grupo, são pessoas, grupos, não tem uma referência, mas eles tomam esses grupos, esses comportamentos como política. E não é isso que está acontecendo. São pessoas que estão disputando um território para ver quem fica com uma fatia maior, para ver quem enriquece às custas de um pobre povo, que por via de hoje se encontrarem cada vez mais aprofundados nessas extremidades, chamam-se pluralidade, estão sofrendo. Algumas pessoas sequer querem participar, mas às vezes é por medo. O verdadeiro brasileiro não participa desse tipo de comportamento. O verdadeiro brasileiro ele quer ver, de fato, as reações, quer ver, de fato, as coisas acontecendo, quer ver o errado sendo punido. Isso de qualquer dos lados. Isso nós não estamos vendo. Isso é muito doloroso para as pessoas que têm como o hábito de fazer política. Então nós chegamos a esse ponto. Estamos enxergando além dos limites dentro dessas extremidades. Não daquelas pessoas que estão cotando ideias, comportamentos para serem aplicados aos dirigentes à massa. É importante que se faça, sim, movimentos, que se faça, sim, se crie comportamentos que mostre nós estamos aqui. Mas isso não vai levar a lugar nenhum enquanto todos não tiverem uma consciência comum de que o erro aprofundado, o erro que está aprofundado, se aprofundando cada vez mais e levando a tirando das profundezas a água mais escura, mais nojenta, das profundezas está vindo à tona, está destruindo o país. E essas pessoas se encontram no Congresso Nacional. Às vezes é um pouco grosseiro, foram buscar uma certa imagem lá do fundo, esquecida, ou que estava em evidência sobre seus atos errôneos ou criminoso, e trouxeram essa pessoa à tona. E essa lama negra está alcançando a todos. Não tem mais controle. Não tem mais controle. Mesmo porque quem poderia fazer isso era o Congresso Nacional, o Senado Federal.
Mas todos eles estão calados porque durante esses últimos anos as trocas de presidente de Senado e presidente de Câmara são cartas marcadas. São pessoas que estão ali justamente para impedir qualquer ação contra essa lama que surgiu das profundezas, que surgiu do comportamento corrupto para o bem do sustento sobre os bens dos outros, sobre a riqueza da nação. E tudo isso foi aceito por um comportamento que nós não sabemos muito bem definir sobre o que é direita e nem esquerda, porque temos variantes. E isso faz com que venham aceitar um ao outro. Observe, tanto o que se diz de direita como se diz de esquerda, um aceita o outro de forma e declaram democráticos e democracia, onde tem comportamentos que estão sendo apontados para serem colocados como regra à sociedade, e eles aceitam isso como democracia. Diante de todos. A ciência política, repito, a política é um bem comum. Como um bem comum pode ser tratado entre duas polaridades que se igualam, se identificam e se chamam e se identificam como democracia. A democracia jamais foi empregada ou foi aplicada no Brasil. Nunca foi. Eles acharam bonito. Acharam bonito isso. Porque a democracia ela não comporta com conviver no mesmo espaço com uma pessoa que está tentando de todas as formas destruí-la ou assumir para que possa pôr em prática as suas ideias doentias e alcançar de fato o povo que é o cerne, que é o símbolo lógico, legal da democracia. Então não tem como. Então é o que nós estamos vivendo. Aí vamos respeitar a vontade do povo. Foi o povo que colocou. É claro, foi permitido que o povo chegasse a um estado de ignorância. Foi permitido isso. Foi permitido esse acordo entre as partes de forma iguais. Então todos são democratas. É claro que foi permitido. Claro que foi permitido. E isso é o que nós estamos vivendo. Agora, nós chegamos a uma condição horrível. Horrível. Não tem solução. Então, a única solução é esperarmos uma força externa que não podemos dizer. Eu gostaria muito que fosse uma interna, que o Congresso Nacional, ele tivesse sim um punho de aço para que pudesse colocar em ordem, de fato em ordem, porque eles não sabem de fato o poder quer que tenha uma pessoa eleita. Então eles jogam isso aos cantos depois de eleito e fica tratando de assuntos particulares. O poder fica no cantinho lá de 4 em 4 anos a gente usa ele. Agora vamos tratar dos nossos acordos. Acordos, porque não há mudança. Para que ocorra mudança, é necessário que muitas pessoas sofram, porque foi permitido chegar a isso. Foi permitido chegarmos a esse ponto. Agora, o que vamos fazer? O povo, os 210 milhões de pessoas, têm que pagar por um grupo de pessoas? Estamos assistindo ainda esse pequeno grupo conduzir de forma pobre, de forma pobre mesmo, de uma forma ignorante, apoiando-se em bengalas trincadas. A nossa diplomacia desceu ao ponto mais baixo, ao nível mais baixo. Não tem sustentação
a sua palavra, suas negociações, não tem comportamento, não tem inteligência. É isso que nós conseguimos com essas duas extremidades nojentas. Pronto, chegaram ao poder. Não poderiam mostrar uma coisa melhor? É isso de melhor que eles têm? Levar o Brasil à lama? Levar o Brasil à extremidade da pobreza? Que se dane o povo, nós é que temos que permanecer no bem bom? É essa a inteligência dessa chamada esquerda? É isso que vocês têm de inteligência? É isso que vocês têm como política? Vocês imaginam que isso é política? Vocês imaginam que isso é o bem comum? Não está faltando nada? Não está faltando nada? É isso que vocês têm de melhor? E é isso que está formando o Senado Federal. É a Câmara Federal. Dessas duas coisas é que forma o STF. Olha a confusão. Por não sabermos escolhermos e por não sabermos o que de fato sentimos como nacionalista ou patriota, ou seja lá como essas pessoas estúpidas possam referenciar um povo que está sem referência. Por isso que eles falam sobre referência, porque acabou a referência. É isso que nós temos. Será que há condições de fato a gente fazer desse pedaço de terra uma verdadeira nação? Com, de fato, respeitando a cidadania, a soberania, nação, uma nação forte, coesa, sem que venhamos ter essas duas porcarias que polarizou a nossa política de 4 em 4 anos, sem gastos e mais gastos, desvios e mais desvios, roubos e mais roubos. E ainda tem pessoas estúpidas. Olha que nível nós estamos chegando a ouvir e assistir as pessoas defendendo comportamentos ilegais. Isso não pode ser chamado de país Brasil. Isso não pode. Nem suas organizações, pelo amor de Deus. É uma pobreza, mas pobreza mental, intelectual. Tanta gente estúpida, tanta gente ignorante, que sequer define ou possa diferenciar o que está ocorrendo e o que está sentindo. Só resta torcer. Na estupidez, só resta torcer pelos idiotas. Um abraço a todos. Até mais.